Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Servos de Deus, quero desejar a todos vocês uma ótima segunda-feira na presença do nosso Deus, uma segunda-feira abençoada, repleta com a unção e com o poder do Espírito Santo. Eu quero nesse momento pedir a você que é novo aqui no canal, que você não deixe de se inscrever, ative também o sininho para receber as nossas notificações. É importante também você deixar o seu like. O seu like é muito importante aqui para o nosso canal e também para que o YouTube distribua esta mensagem para outras pessoas. Meus irmãos, também compartilhamento, você também compartilhe, pois quando você compartilha esta mensagem, então você está declarando que você não quer que a mensagem pare em você, que a mensagem morra em você. Então é importante você entender sobre essa questão. Eu também quero pedir a você que deixe seu comentário aqui também, pois quando você comenta, é muito importante nós sabermos aqui se o Senhor está falando com você, se o Senhor está falando, tá certo, com a sua família, se você está sendo edificado, estruturado, visitado por Deus através desta palavra. Então fique conosco até o fim, pois hoje estamos iniciando uma nova série. E a série que nós estamos iniciando hoje, é importante você acompanhar todos os passos, é sobre as obras da carne. Sim, é isso mesmo que você ouviu, as obras da carne. Mas eu quero ler aqui aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O versículo de número 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem. Olha só, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então hoje eu quero iniciar a nossa nova série sobre as obras da carne. Então é lógico que depois nós vamos iniciar também as obras, que é o fruto do Espírito. Mas eu quero começar aqui sobre as obras da carne. É importante você saber que existe uma batalha em nós. Existe uma batalha em você. E você precisa vencer. Você precisa ser vitorioso. Você precisa ser, vencedor nesta grande batalha. Então o que eu quero hoje aqui falar com você sobre o que é a carne. Primeiramente, antes da gente falar das obras dela, primeiro vamos entender o que é ela. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou ler para você. Então, a carne, na verdade, do grego é chax. Então, no Novo Testamento, ela é, referida ao corpo físico. Então, ela é direcionada a uma pessoa, a um ser humano. Então, que tem aqui o seu fôlego de vida. Olha só, dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne é chax, que significa, esta palavra é traduzida para, originalizar, designar a natureza adâmica que domina o velho homem. Então carne, você já sabe que é isso. No grego do Novo Testamento, no neotestamentário, é chax, chax, S-A-R-X, chax, que também traduzido no seu original do hebraísmo é domínio, poder, varredura, compor. Então esta é a originalidade do homem, que foi assim denominado após a sua queda. Então observamos aqui que dentro do Novo Testamento, então chax descreve a natureza exterior, que difere do homem interior. Ou seja, contraria, diferente, discórdia, tá certo? Então é aquela batalha que eu já falei aqui para você e que nós lemos aqui, Gálatas 5, tá certo? Então tá lá,
o versículo 16 e depois o 17. Então o próprio apóstolo, então a palavra carne no aspecto teológico, então a palavra carne no aspecto teológico denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Então no aspecto teológico, ela denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. Então a carne é a sede dos apetites carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida, no poder do Espírito Santo, se pela fé receber Jesus Cristo como seu Salvador. Então, você viu que a carne é isso. Então ela é o homem exterior. Então, muito se difere do interior, pois vai falar do espírito, mas nós temos que entender que é a matéria física do homem. Então, o corpo físico que funciona como uma entidade. No pensamento de Paulo, especialmente, todas as partes do corpo constituem-se uma totalidade conhecida como carne. Então, braços, olhos, nariz, boca, cabelo, e aí vai, tudo. E o qual domina, olha só, o qual é dominado pelo pecado, a tal ponto que onde quer que a carne esteja, todas as formas de pecado estão igualmente presentes, e nenhuma coisa boa pode vir da carne. Então é importante aqui você saber que quando nós falamos aqui obras da carne, primeiro eu estou te falando o que é a carne nesse vídeo de hoje, para você já se localizar. Então, mas é importante você saber que de repente você vai falar, nossa, então é assim que é, então a carne, então nós somos criados, não. A Bíblia deixa claro que tá certo, que a humanidade ela não começou desse jeito. A Bíblia deixa claro que a humanidade não começou desse jeito. Ou seja, o livro de Gênesis diz que a humanidade foi criada originalmente boa e perfeita. Então lá no início, quando Deus criou o homem, quando Deus criou essa matéria física do homem, do pó da terra, então Deus criou ele originalmente boa e perfeita. Então ele disse Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Eu vou ler, ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Porque Deus é perfeito, meu irmão. Deus é perfeito. E porque um perfeito, olha só, sempre representa a sua causa em sua essência. Isto é, se Deus é perfeito, então totalmente bom só pode criar coisas boas. Então se Deus é perfeito, Deus é bom, então Deus vai criar absolutamente, totalmente coisas boas e perfeitas. Então é aqui que está. Jesus ele deixou claro isso em Mateus 7 e versículo 18, Jesus deixou claro. Eu vou ler aqui, ó. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então quando Deus criou o homem, então Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem bom. Deus criou o homem ali, perfeito, a sua imagem conforme a sua semelhança. Então vamos lá. Adão e Eva foram criados bons e sem pecado. Entretanto, quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram lá no Éden, quando Eva, tá certo, foi iludida pela serpente e Adão foi, tá certo, tendencioso, então caiu na conversa da sua esposa e ali aceitou a proposta. Então ali eles pecaram. E a sua natureza, então, original foi corrompida. Sendo esta natureza corrompida, olha que coisa linda, que Deus mostra para nós. O que passa então? Então repassou aos seus antepassados, aos seus descendentes. Antepassados não, aos seus descendentes. Então como que é? Gênesis 5, versículo 3.
Olha só, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, ou seja, Adão, ele, tá certo, gerou filhos, então a sua, tá certo, semelhança, conforme a sua imagem, e ele pôs o nome de Sete. Então, esse mal que veio através da desobediência, que é o pecado, então ele passou agora a descendência de Adão, dali para frente. Então dali para frente, o homem passou a ser pecaminoso. Então o fato da natureza pecaminosa, olha só, o fato da natureza pecaminosa, tá certo? Do homem, o fato da natureza pecaminosa do homem é ensinado em muitos lugares nas Escrituras. Como a declaração de Davi, que muitas pessoas interpretam de uma forma muito até que equivocada. Observe bem, Salmo 51, versículo 5. Eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então muitos falam que Davi aqui está falando que Jessé tal, teve lá o negócio de adultério tal. Mas vamos lá, Davi não quer dizer que foi o produto, né? Ou seja, de um caso de adultério, mas que seus pais passaram uma natureza pecaminosa para ele. Na teologia, isto às vezes é chamado de visão, olha só, traduciana, tá certo? Que significa do termo latino, que significa o quê? De um ramo. Então ele está falando, tá certo? Olha só, eu nasci em iniquidade e pecado me concebeu minha mãe, ou seja, vem da raiz da minha mãe. Então vem da origem da minha mãe. Então é isso que ele está falando, da natureza humana. Então a carne aqui é isso, tá certo? Então ela compõe o corpo humano, ela compõe o elemento humano, ela compõe a totalidade humana. Então é isso, a visão traduciana é que a alma de uma pessoa é criada através de seus pais, com a criança herdando sua natureza pecaminosa no processo. Então é aqui que está. Então Deus, quando ele nos explica sobre essa questão, então Deus ele está falando de uma forma extraordinária. Então nós devemos entender que o que é a carne? Eu já falei para você, a carne é isso, é o homem exterior. É o homem que compõe, que difere do homem interior. Então a carne é isso, a carne, então ela é a parte matéria nossa. A carne é a parte física nossa, que é a sede, tá certo? É a sede dos apetites carnais, baseado em Mateus 26, 41. É a sede dos apetites carnais. Então, aonde está? É aquilo que eu vejo, é aquilo que meu corpo sente, é aquilo que eu estou almejando. Está ali a carne. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala as obras da carne. Ou seja, o que ela vai produzir, o que ela vai construir, o que ela vai confeccionar. E isso aqui é importante para nós. Então, na visão bíblica da natureza humana, então difere da filosofia grega, em que a escritura diz que a natureza física e espiritual da humanidade era originalmente boa, certo? Então, por outro lado, então filósofos como Platão viram um dualismo ou dicotomia, né, na humanidade. Tal pensamento eventualmente produziu uma teoria que o corpo físico era ruim, mas o espírito de uma pessoa era boa. Isso daí é o gnosticismo, né? É o gnosticismo. Por isso que eles falam que foi impossível, então, Deus ser perfeito. Então tá certo? Deus perfeito, Deus santo, vir e habitar num corpo físico, morar num corpo físico. Não, é possível sim, Senhor. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida, entregamos através da nossa fé e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, aí o Espírito Santo operará em nossa vida. Então hoje eu estou te explicando sobre o que é a carne. É simplesmente isso, o que é a carne, tá certo? Então a carne, ela é isso. Olha só, biologicamente também, vamos falar aqui biologicamente, a carne é a massa musculosa, biologicamente agora, a carne é a massa musculosa que compõe o corpo humano e é composta de células
que por sua vez são feitas de elementos físicos presentes na terra. Portanto, é muito natural a Bíblia usar a expressão homem terreno, porque está falando do corpo físico, está falando da carne, homem terreno. Por isso, quando Jesus fala a alma que pecar, está falando da parte espiritual. Prosseguimos. Em oposição ao homem celestial, referindo-se ao nascimento de novo, olha só, ao nascimento de novo, transformado pela graça e o poder do Evangelho de Jesus. 1 Coríntios 15, do 44 a 49. Este corpo carnal está sujeito à corrupção. Esse corpo carnal está sujeito à corrupção, isto é, ao pecado e também à decomposição após a sua morte. Então ele está sujeito, uma vez que o homem pecou, porque não era para acontecer isso, mas depois que o homem pecou, então ele ficou sujeito, tá certo, ao pecado, à corrupção, à decomposição. Então o que se ganha andando após desejos da carne é a morte. E após a morte, a carne apodrece e volta à terra. Olha só, Gênesis 3, 19. Do suor, olha só, no suor do teu rosto comerá o teu pão. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. Somente para confirmar para você. Então, você sabe que a carne é isso. Então, as obras da carne são essas. Então, que vai falar aqui nessa série que nós estamos iniciando hoje, quais são as obras da carne e quais são os perigos de nós sermos dominados por ela, de nós sermos domados por ela. Então, uma carne sem freio, então ela é facilmente tendenciada a ir para o abismo. Uma carne sem freio. E o freio da carne é o Espírito Santo habitando nela. E o freio da carne é o temor do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde e Deus te livre. Eu quero que você acompanhe essa série sobre as obras da carne, que você vai aprender aqui muita coisa sobre prostituição, lascívia, sobre adultério, sobre tantas coisas aqui, sobre inveja, sobre feitiçaria, sobre, tá certo, calúnia, sobre as obras da carne que são faladas aqui: idolatria, feitiçaria, lascívia, impureza, prostituição, ciúmes, inimizade, porfias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Nós vamos explicar uma por uma aqui na série. Então você fique aqui conosco, acompanhe todos os dias pela manhã e você vai aprender. Pega a caneta, irmão, anota, porque você vai crescer. Você vai falar assim para sua carne, assim: você não vai me domar, mas você já está domada pelo Espírito Santo, porque você é nova criatura. É aquilo que Paulo fala aos Efésios. Eu sempre gosto de citar esse versículo, aos Efésios 4, 24. Então, revestido novo homem. Revestido novo homem é cancelar o antigo homem, essa natureza pecaminosa chamada carne, e agora você vir novamente pelo Espírito. Amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe no grupo do WhatsApp. Compartilhe no Facebook, no Instagram, e com certeza Deus continuará te abençoando, amém? Deixa o seu like também, é muito importante, seu comentário, tá certo? E se inscreva se não for inscrito, peça para os irmãos, amigos, familiares se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aos 1000 inscritos, hein? Queremos até sexta-feira chegar nos 1000 inscritos aí, vamos nos ajudar, tá bom? Deus te abençoe, lembra-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor.